Depois que eu tenho essas informações, eu fiz lá um mapa mental, anotei de qualquer maneira no celular, numa folha de papel, tenho essas informações na minha cabeça, a próxima atividade que você tem que fazer é montar o seu roteiro, é pensar a sua história. E essa é a parte mais difícil. Porque para poder montar a sua história, você tem que sentar na frente do computador e escrever. E essa sua história tem que ter início, meio e fim, como qualquer história que a gente conhece. Se essa história não tiver início, meio e fim, as pessoas vão ficar perdidas. Então imagina que você vai fazer uma viagem e você não conhece o lugar. Você tem um mapa. Hoje em dia a gente usaria, né, o celular, mas você abre um mapa, você vê aonde você está, você vê aonde você vai chegar, o que é o seu objetivo. E depois o meio do caminho, o percurso que você tem que passar para poder chegar no final. Lembra aí de algum livro que você leu na sua infância, ou recentemente, que não seja um livro técnico, eles têm início, meio e fim. Lembra um bom filme ou uma peça de teatro que você tenha assistido, ele tem início, meio e fim. Então tem que estar claro para vocês o que a gente vai fazer no início, o que a gente faz no meio da apresentação e no fim da apresentação, para que no final a gente transmita uma mensagem. A minha esposa adora esses dois seriados, vocês conhecem? São bem conhecidos, tá bom? NCIS e o Criminal Minds. Quando ela já via esses seriados com muita frequência, e quando eu comecei a assistir com ela, já tem algum tempo isso, eu não conseguia entender muito o seriado e não achava graça nas piadas dos personagens. Eu não entendia por que um cara estava sempre fazendo gracinha, por que o outro era rabugento, por que a outra era inteligente, mas se vestia igual uma, sei lá, se vestia de maneira diferente. Então eu não conseguia entender, porque a história ela era nova para mim. À medida que você começa a assistir o seriado, aquilo passa a fazer muito sentido. Pô, esse cara tem que ser o cara engraçado. Ele tem que ser o cara que fala coisas que não tem nada a ver nas horas mais complicadas, porque isso faz parte da história do autor. Então depois que as pessoas entendem a sua história, elas vão entender a mensagem no final que você quer transmitir. Enquanto as pessoas não conseguirem entender a sua história, elas vão ficar perdidas. Elas vão receber um conjunto de informações que às vezes não fazem tanto sentido. E a gente tem que se preocupar com isso. Qualquer história, ou pelo menos a maior parte das histórias, como eu disse para vocês, tem início, meio e fim. E além disso, a gente tem um mocinho, tem um vilão e tem alguma dificuldade, alguma barreira que a gente precisa superar. Então, quando vocês estiverem escrevendo o roteiro de vocês, quando vocês estiverem contando a história de vocês, se vocês tiverem essa capacidade, pensem em um mocinho, no cara que é bom, tá? Que tem que superar um cara que é ruim, que é um vilão. Pense em qualquer história e qualquer filme. Quando não houver o vilão, o desafio ou a barreira que o mocinho precisa superar é tão grande que essa barreira passa a ser o vilão da história. E às vezes, o mocinho nem é um cara tão bom. Ele é um ladrão, ele já foi preso. Só que dependendo da maneira que a história é contada, ele passa a ser o mocinho da história. Olha que interessante. Eles mudam os nossos valores em função da maneira que a história é contada. E o bandido passa a ser bonzinho. E a gente não se dá conta disso, tá? Ok. Para você contar a sua história, para você escrever o seu roteiro, a gente pode basicamente seguir 3 caminhos. Você pode contar a sua história sustentando as suas ideias por meio da razão. Vai pegar os seus livros de medicina, os artigos da educação física e vai sustentar a sua ideia por meio do que a gente sabe que é o conhecimento científico, por exemplo. Você pode sustentar a sua ideia por meio de ações relacionadas ao entretenimento. Se você souber fazer mágica, se você for um cara engraçado, você pode usar isso como forma para contar a sua história. Ou então a emoção. Se você for bom nisso também, você pode contar a sua história de uma maneira mais emotiva. E nada te impede de fazer uma mescla, fazer uma associação entre essas 3 correntes. Então, quando eu estiver escrevendo a minha história, quando eu estiver tentando convencer as outras pessoas, eu posso tentar convencer as pessoas por meio da razão, do entretenimento ou por meio da emoção. Vou imaginar que vocês estão tentando convencer o filho de vocês, por exemplo, que ele não deva fazer alguma coisa. Você pode tentar convencê-lo, que é um tipo de comunicação, por meio da razão, por meio do entretenimento ou por meio da emoção. Ou pode ser que você queira convencê-lo a fazer alguma coisa porque aquilo é importante para ele.
razão, entretenimento ou emoção. A sua esposa, quando quer fazer uma viagem e você não está disposto a fazer, ela vai tentar te convencer. Razão, entretenimento ou emoção. Então a ideia é, a partir da sua característica, de como você é, como é que você contaria melhor a sua história? E é o que a gente vai começar a fazer agora, tá bom? O exemplo é bem simples, porque a gente não tem muito tempo, é só para que vocês coloquem a mão na massa e vocês acordem um pouquinho, isso é importante. Mas vamos imaginar que vocês têm um amigo de vocês, que ele... Aí tem duas opções, vocês podem escolher. Ou que ele já faz atividade física, e pode ser musculação, qualquer outra atividade. Que ele já faz musculação, mas ele está querendo parar de fazer musculação. Toda vez que ele começa a engrenar, que ele começa a ter os benefícios, ele para de fazer atividade física. Ou vocês têm um amigo que ele nunca consegue começar. Não, segunda-feira eu vou começar. Quando chega na segunda, ele, não, rapaz, meu cachorro passou mal, eu tive que levar no veterinário e não começa. Chega na outra segunda, pô, riu a bateria do meu carro, tive um montão de problema, e o cara nunca começa. Então vocês podem pensar nas duas condições. Uma pessoa que faz, mas está querendo parar, e você tem que convencê-la a não parar. Ou uma pessoa que não faz nada e você quer convencê-la a fazer a atividade física. Ok? E a gente tem 10 minutos para isso. E a ideia é que vocês escrevam o que você poderia falar para esse amigo numa conversa de 1 minuto. Então, se você tivesse 60 segundos para poder convencer esse amigo, o que você falaria para ele? Antes de vocês começarem. Uma apresentação em público é como se fosse uma conversa. Eu estou em pé aqui, mas a gente poderia estar sentado, em círculo. Eu não bebo, mas poderia ser num bar, poderia ser em qualquer outra situação. Então, quando você estiver se comunicando com os outros, mesmo que tenham 300 pessoas te assistindo, a ideia é que você fale com essas pessoas como se estivesse falando com uma pessoa só. Da maneira que você é. Vai conversar com essas pessoas. Então, por isso que a gente vai começar assim. Imagina que você está conversando com um amigo. Escreva aí, é a ideia do roteiro, tem que escrever, não tem jeito. O que você poderia falar para ele que ele continue fazendo o exercício ou para que ele comece a fazer o exercício? Vamos lá? Vamos lá, 10 minutos. Se precisar de menos, a gente para. Vamos lá? Pode mandar. Sabe quando tem uma festa, né? Tá com a música alta, quando... Tá, é uma tarefa fácil? Não, né? Toda vez que me convidam para poder fazer uma apresentação, seja uma aula, alguma coisa assim, que sai lá da minha rotina, das disciplinas, eu tenho um misto de felicidade e de tristeza. Felicidade porque você se sente lisonjeado, que está sendo convidado, isso é importante, e acho que é uma coisa que motiva a gente. Mas, por outro lado, essa parte inicial de escrever a história, ela é extremamente trabalhosa. Percebam que a gente está discutindo a ideia de falar em público, de montar uma apresentação, e a gente está começando escrevendo. A gente está pensando sobre aquilo que a gente vai fazer, e isso é extremamente trabalhoso. Ah, Guilherme, você já não tinha essa apresentação montada? Não, eu tenho a ideia da apresentação. O Marcos vai ver que é diferente da apresentação que eu usei na disciplina. Os slides são diferentes, as imagens são diferentes, porque as pessoas são diferentes. Lá a disciplina é de 45 horas. Aqui eu tenho 2h30 para poder conversar com vocês. Então essa parte é complicada, e eu entendo. E outra coisa é o seguinte, se eu estivesse ministrando uma palestra para vocês, a gente não faria essa pausa. Mas como é uma ideia de aula, então isso faz parte. Então, mais uma vez, eu vou montar a minha história, eu vou montar a minha apresentação, a minha atividade a partir daquilo que eu devo fazer. Se é uma comunicação, se é uma palestra, se é um seminário, se é uma aula, então são coisas diferentes. Legal? Vamos seguir em frente aí. Então, o que vocês escreveram? Vocês escreveram um bate-papo de mais ou menos 1 minuto com um amigo de vocês, tentando alcançar um desses dois objetivos. A comunicação é uma tentativa de persuasão, de convencimento de uma outra pessoa. Só que eu falei para vocês que essa nossa história ela tem que ter algumas sustentações, alguns pilares, que são 3, da razão, do entretenimento ou da emoção. Pode ser que alguns de vocês já tenham escrito a história pensando justamente nisso. Então, na emoção, pô, cara, e ao mesmo tempo razão, você sabe quantas pessoas morrem por ano por falta de atividade física? Você tem que fazer alguma coisa. Isso é uma maneira de você tentar convencer os outros. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu trouxe para vocês, eu mandei para vocês, desculpa, alguns desses artigos. Eu pedi que vocês lessem, não sei se todos leram, mas a ideia seria que passasse só, pelo menos desse uma passada de olhos, com a intenção de vocês voltarem no texto de vocês agora e vocês criarem esses pilares de sustentação.
como o texto que eu mandei para vocês, apesar de não ser um artigo científico, como é um texto mais voltado para a área acadêmica, talvez vocês usem mais a parte da razão para poder sustentar o texto de vocês. Então a ideia seria pegar um desses textos e trazer alguma informação que você pudesse acrescentar nessa história que você já escreveu. Vai ficar rabiscado, não tem problema, faz um asterisco. Pô, aqui seria bacana eu falar que 70% das pessoas que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Seria interessante falar nessa outra parte aqui que por mais que você faça atividade física, se seu tempo sentado for muito grande, isso acaba trazendo os mesmos malefícios como se você não estivesse fazendo atividade física. Então a ideia é que você crie uma sustentação para esse bate-papo com o seu amigo. Eu não sei se vocês têm o texto aí impresso, ou têm no celular, ou se leram. Se não tiverem lido, não tem problema, mas a ideia é essa. Imaginem, inventem um dado qualquer para que vocês façam a sustentação do texto de vocês e pensem aonde que essa informação seria melhor inserida. Então voltem para o texto de vocês e pensem, aqui eu podia usar uma sustentação mais em termos de razão, aqui eu podia usar uma sustentação mais em termos de emoção ou entretenimento, não sei se você tiver essa capacidade. Vamos tentar? Então voltem no texto de vocês aí, eu acho que a gente não precisa de 10 minutos, tá? Voltem no texto de vocês, pensem esses momentos onde vocês poderiam acrescentar algum tipo de sustentação, pode ser mais acadêmica se vocês quiserem, acrescentem algum tipo de sustentação. Vamos lá. Tem que pensar, eu sei que é chato, pensar e fazer exercício ninguém quer porque gasta energia, ninguém quer gastar energia, mas... Foi, pessoal? Querem mais tempo? Tá bom? Tá. Então o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Imagina que esse amigo que você está pensando aí, esse texto, é o amigo que está do seu lado. Então eu quero que você tente convencer o seu amigo usando o texto que você escreveu, não precisa ler. A ideia é que você passe, dê uma passada de olhos, pegue os pontos principais e convença o seu amigo que está do seu lado como se fosse esse amigo imaginário que você criou. E você vai tentar convencê-lo e depois ele vai tentar te convencer. Pode ser? Agora, valendo, vamos lá. Pode ficar à vontade aí. Um dos dois, é o que você escreveu. Então, pessoal, uma apresentação é mais ou menos essa ideia. Você conversar com uma pessoa e tentar convencer essa pessoa de alguma coisa que você acredita, tá? Vamos lá. Então, o que a gente já sabe até agora? A gente já fez a nossa sustentação, que é a parte principal da nossa apresentação. Então, a gente escreveu uma história, que lógico que está bem resumida, uma história de 1 minuto. Depois, sustentamos essa nossa história por meio da razão, do entretenimento ou da emoção. Aí depende da nossa característica, daquilo que a gente acredita, dos nossos valores. E falta agora, a gente discutir sobre o que fazer na nossa abertura e no nosso fechamento ou no nosso encerramento, que é o que a gente começa a falar agora. A abertura é uma das partes mais importantes da sua apresentação. É o momento que você vai tentar realmente reter e ter a atenção das pessoas para que depois você comece a defender a sua ideia. Então você não pode já começar defendendo a sua ideia, porque como eu disse, as pessoas estão muito ocupadas, elas são egoístas, elas não vão prestar atenção em você. Então existe uma proposta do que a gente pode fazer na abertura para depois começar a fazer realmente a nossa sustentação. Percebam que eu fiz justamente essas coisas. Então primeiro eu vou cumprimentar as pessoas. Boa tarde, obrigado pelo convite. Foi assim que eu fiz. Então dependendo se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, dependendo de quem você tem que agradecer, tudo isso vai acontecer aqui. Depois você vai se identificar, você vai se apresentar. E eu fiz isso também. Sou o professor Guilherme Tuxa, sou professor na Escola de Educação Física e Desporto da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lá eu faço isso, isso e isso. A maneira que você vai se identificar depende, a identificação até certo ponto é uma forma de você criar autoridade. A maneira que você vai se identificar depende de para quem você está falando. Há pouco tempo a gente teve uma aluna lá, a Gabriela, que ela foi fazer a qualificação dela de mestrado. E ela falou assim, professor, eu posso me apresentar como se estivesse me apresentando nas outras apresentações que eu já fiz? Eu falei, Gabriela, não faz muito sentido, porque ela queria falar assim, eu me chamo Gabriela Reis, sou aluno do programa de pós-graduação em Educação Física, já fiz natação, fui atleta, não sei o que lá. Eu falei, não faz muito sentido, porque do outro lado tem 3 doutores de 3 universidades diferentes que você não conhece.
Então você se apresentar dependendo com a intenção de criar autoridade não vai fazer sentido, porque para eles você não tem autoridade. Entenderam? Então você tem que ver a maneira que você vai se apresentar e também você não pode ser arrogante, que eu acho que é uma coisa feia. Então se você quiser às vezes destacar alguma qualidade que você tem, faça isso de maneira mais sutil, mais suave. Ao invés de falar assim, eu sou professor disso, 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 durante as minhas atividades eu tenho feito isso, feito aquilo outro, talvez seja uma maneira mais sutil. Então, depois que eu cumprimentei as pessoas e me identifiquei, eu vou utilizar alguma das técnicas que a gente chama de técnicas de gancho. Gancho realmente como se fosse para poder fisgar a atenção das pessoas. E aqui estão as técnicas. Eu posso fazer uma pergunta, eu vou explicar cada uma delas. Eu posso fazer uma reflexão, eu posso trazer algum tipo de imagem, algum tipo de objeto que seja intrigante, que seja interessante para as pessoas. Eu posso fazer alguma coisa que cause uma surpresa nas pessoas. Eu posso contar uma história, que foi o que eu fiz. Eu posso criar um cenário que tenha a ver com o tipo de apresentação que eu estou fazendo, que eu estou montando, ou posso trazer um objeto. Então, por exemplo, uma pergunta, eu poderia cumprimentar as pessoas, me identificar e depois perguntar aqui, quem tem medo de falar em público? Vamos supor que eu fiz a pergunta. Beleza. Entendeu? Esse é um tipo de gancho. A partir dessa pergunta, ou seja, as pessoas estão se envolvendo naquilo que eu estou falando. E depois eu poderia continuar minha apresentação. Eu poderia trazer uma reflexão, que foi uma coisa que eu fiz também. Vocês já pararam para pensar que uma hora ou outra vocês serão obrigados a falar em público? Será que você está preparado para isso? Aí o cara, caramba, é verdade. Isso é uma reflexão. Eu posso trazer uma imagem. Às vezes a imagem só de um microfone, como tinha mais ou menos aqui, ó. E eu posso fazer junto com isso uma reflexão. Você já se imaginou fazendo uma apresentação para mais de 300 pessoas, que são pessoas importantes para você pessoalmente ou profissionalmente? Como é que você se sentiria nessa condição? Aí o cara, caramba, é verdade. Então estou tentando atrair a atenção das pessoas. Eu posso trazer uma imagem, como eu falei, posso trazer alguma coisa que cause surpresa. Eu poderia, por exemplo, contar uma história que cause surpresa às pessoas. Sei lá, vou inventar aqui. Sabia que a primeira vez que eu fui falar em público, eu comecei a gaguejar e não conseguia falar nada e eu passei a maior vergonha da minha vida? As pessoas vão pensar assim, poxa, mas parece que ele fala tão bem, por que isso aconteceu? E eu tenho uma história sobre isso aqui. Eu fiz um curso de especialização sobre gestão pública municipal. Não sei por que eu fiz esse curso, Diego. Mas eu fiz esse curso e eu fiz o curso junto com a minha mãe. O curso era híbrido, tinha uma parte à distância e presencial. E na hora da defesa do trabalho de curso, que foi presencial, minha mãe falou o seguinte, pô, Guilherme, montei minha apresentação, me dá suas sugestões? Eu falei, mãe, tem muito texto no slide. A tendência é que na hora você queira ler, você vai estar nervosa e você vai gaguejar e não vai sair nada. Ela, não, tentei fazer depois, né? Tentei fazer, não deu certo, eu vou com o meu texto mesmo. Eu falei, você se sente mais confortável assim? Ela, sim. Eu falei, então tudo bem, legal. Aí estou eu lá sentado. E os nossos pais pra gente são referência, né? Aí estou lá sentado e minha mãe começou. E não conseguia falar nada. Ela estava tentando, tudo aquilo que eu falei que ia acontecer, realmente aconteceu. Ela estava tentando ler o slide. Ela não sabe se olha para o slide, se olha para as pessoas, e ela está nervosa, ela começa a gaguejar, a nossa voz começa a ficar fraca e não sai do lugar. E é uma pessoa que conversa normalmente com os outros. Posso contar uma história, que é um pouquinho do que eu fiz aqui. Eu contei uma história minha. Antes de entrar na faculdade, eu não me sentia confortável em falar na frente dos outros, eu sou um cara reservado e tudo mais. Depois que eu entrei no curso de Educação Física, eu vislumbrei a possibilidade de trabalhar com ensino superior. Em função disso, eu comecei a pensar no que eu poderia fazer, quais são as minhas potencialidades e fragilidades para que eu melhore. E percebi que uma coisa importante que eu deveria desenvolver seria a condição de falar bem, de me comunicar bem. Em função disso, eu procurei diversos cursos e alguns deles estão relacionados. Achei lá um curso de um audiobook sobre como falar em público. E eu fui contando a minha história. Tá? O bacana disso tudo é, se você conta uma história, se você cria uma história, você não precisa decorar nada. As pessoas se sentem desconfortáveis porque elas querem decorar o que tem que ser falado em cada um dos slides. E a ideia não é essa. Se eu pedisse para vocês contarem a história dos 3 porquinhos, da Branca de Neve, sei lá, da Chapeuzinho Vermelho, todos vocês contariam essa história. Porque vocês contariam o que é essencial. Se você fosse prender aos detalhes, e a Chapeuzinho Vermelho botou 18 bolinhos na cesta, isso não interessa. Ela botou alguns bolinhos na cesta e foi levar para sua avó,
que morava a 2,18 quilômetros de distância. Isso não interessa. Que morava próximo da sua casa. Então, deem menos importância aos detalhes e pensem no essencial. Porque as pessoas que estão assistindo, elas não vão decorar os detalhes. Você, às vezes, conversa a pessoa por 1 minuto, a pessoa não consegue se prender aos detalhes. Imagine uma fala de 2 horas, uma palestra de 60 minutos, as pessoas não vão se prender aos detalhes. O cenário, eu poderia montar um cenário aqui que tivesse relação com a minha apresentação. Sei lá, já tem o púlpito ali, poderia pensar em alguma outra coisa, um refletor, mudar a luz, poderia pensar num cenário. Ou então, objeto, poderia trazer alguma coisa para cá, algum objeto, e falar sobre esse objeto. Poderia trazer um microfone e às vezes falar alguma coisa sobre o microfone. Ó, esse microfone aqui é o microfone da primeira vez que eu falei em público. Foi numa instituição, estou inventando, né? Foi numa instituição que eu trabalhei e depois o microfone parou de funcionar, eu pedi para poder guardar o microfone porque para mim ele tem uma importância muito grande. Tem muitas pessoas que falam em público, mas se for para segurar o microfone, elas tremem. É basicamente a mesma coisa, Então vamos lá. Então isso aqui está relacionado à nossa abertura. Eu cumprimento as pessoas, eu me identifico, eu chamo a atenção das pessoas, desculpa, esqueci de falar o porquê. Depois que eu atraio a atenção das pessoas, eu vou mostrar por que essa apresentação, por que a minha fala, por que a minha comunicação é importante para vocês. É aquilo que eu falei da Apple. Eles vão solucionar um problema das pessoas que as pessoas nem sabem ainda que tem. Então, entendendo que o ser humano é egoísta, que todo mundo tem pouco tempo, que está todo mundo muito atarefado, por que a minha apresentação é importante para vocês? E por último aqui, eu vou mostrar em quantas partes a minha apresentação é dividida. A minha apresentação está sendo dividida em quantas partes, vocês lembram? 2, beleza. Por que isso é importante? Porque isso cria uma lógica na cabeça de vocês. Por mais que vocês não memorizem os detalhes, 2 não é tanta coisa. Então a sugestão é que você divida a sua apresentação entre, no máximo, 3 a no máximo 5 tópicos. Porque se você for falar de muitas coisas, as pessoas vão ficar perdidas. Eu estou falando de 2. Tudo que a gente tem que fazer antes da apresentação e o que a gente tem que fazer durante a apresentação. Isso vai criando uma lógica na cabeça das pessoas, esse fracionamento para fazer as pessoas entenderem melhor aquilo que você quer falar. Então, mais uma vez, se coloquem no lugar das pessoas, facilitem o entendimento das pessoas. É como escrever. Todas as vezes que eles mandam um trabalho para mim, eu falo, pessoal, escrevam pensando no leitor. Porque quem escreve só está pensando assim, pô, isso é tão óbvio. Está óbvio na sua cabeça, mas na cabeça das outras pessoas. Então aqui é a história, é o passo a passo que a gente tem que seguir na nossa apresentação. E por último, a gente tem o nosso encerramento. O mais difícil de uma apresentação é encerrar. A gente começa muito bem, atrai a atenção das pessoas, mostra por que a apresentação é importante, conta a nossa história, sustenta a nossa ideia lá por meio da razão, do entretenimento, da emoção. Aí quando chega no final, fala assim, era só isso. Acho que eu acabei. Terminou, pessoal. Então você tem que, de alguma maneira, mostrar para as pessoas que você está se aproximando do fim da sua apresentação. E existem sugestões de falas que a gente pode utilizar e associada a essas falas, a gente poderia mudar a entonação da nossa voz. Então, para poder terminar a minha apresentação, terminando, eu gostaria de dizer que, e por aí vai. Depois disso tudo que eu falei para vocês, eu gostaria de concluir dessa maneira. Dessa maneira, eu termino minha apresentação mostrando para vocês e por aí vai. Então, existem sugestões de textos, de palavras que a gente poderia usar para poder encerrar a nossa apresentação. E depois que você utiliza uma dessas palavras, ou alguma outra que vocês queiram, que vocês realmente terminem. Porque às vezes a pessoa fica assim, para poder terminar, eu gostaria de dizer isso, isso e isso. Aí continua falando 3 horas. Não adianta. Então, se é para terminar, é para terminar. Depois, como é que eu posso pensar em fazer esse meu encerramento? Então eu falei, para poder terminar, então encerrando a minha apresentação, o que eu posso seguir? Existe essa proposta dessas 6 possibilidades aqui. Eu posso fazer um resumo de tudo aquilo que eu falei na minha apresentação. Então isso vai fazer mais ou menos sentido dependendo da duração da sua apresentação. Então eu falei lá durante 30 minutos, por exemplo, e no final, para poder terminar, eu gostaria de relembrar os principais pontos da nossa apresentação. E vou relembrar os principais pontos. Eu não vou repetir tudo, senão vou dobrar o tempo da palestra, não faz sentido. Eu vou relembrar os principais pontos. 2 pontos, 3 pontos.
Eu poderia pensar alguma coisa no futuro. Por exemplo, para poder terminar a nossa apresentação, eu queria que vocês imaginassem o seguinte: a próxima vez que vocês forem fazer uma apresentação em público, façam um roteiro antes de pensar na montagem dos slides. Criem uma boa história. Beleza, então essa é a ideia de futuro. Eu estou levando a imaginação de vocês para uma condição futura. Poderia trazer uma imagem, aquela mesma imagem do microfone. Então, da próxima vez que vocês estiverem numa condição como essa, não se sintam desconfortáveis. Se preparem para que esse momento seja um momento interessante e agradável para vocês. Poderia trazer uma frase, que talvez seja o processo mais comum da gente ver, né? As pessoas fazem uma apresentação, aí no final tem uma frase de uma pessoa conhecida, de um pensador, tá bom? Esse é o mais comum e não tem problema nenhum. Tem que ser uma frase que mais ou menos tenha a ver com a apresentação, né? Eu posso pedir uma ação de vocês, por exemplo, para poder terminar, eu queria fazer um acordo com vocês. Da próxima vez que vocês fizerem alguma apresentação em público, posta uma foto no Instagram e me marca, para que eu saiba que essa aula foi importante para vocês. É um exemplo. Eu estou pedindo uma ação para vocês. A ideia é que as pessoas se engajem naquilo que a gente está fazendo. Ou então posso retornar ao início e fazer uma finalização. Lembra que eu falei para vocês, vou inventar, né? Para poder terminar, eu queria que vocês relembrassem daquilo que a gente discutiu lá no início. Eu falei para vocês que todas as vezes que eu tenho que fazer uma apresentação, isso me causa um pouco de alegria e um pouco de tristeza. Alegria porque eu fico lisonjeado por ser convidado, mas tristeza porque escrever um texto é sempre um desafio. Então isso faz parte do processo, não se sintam desconfortáveis, porque isso acontece com todo mundo. Legal. Eu iniciei, trouxe uma ideia, fiz a minha apresentação e voltei lá no início para poder amarrar a minha apresentação. Então, vou resumir, vou levar as pessoas a imaginarem uma situação que poderia acontecer com elas no futuro, vou trazer uma imagem para poder fazer uma reflexão, vou trazer uma frase, um pensamento de alguém conhecido, vou pedir uma ação das pessoas, ou então vou retornar ao início. São 6 propostas, mas nada te impede de juntar um pouquinho uma com a outra, da maneira que vocês quiserem. Vamos fazer um intervalo? Aí depois a gente faz aqui. Qual é a ideia para vocês já irem pensando? Vocês têm a parte central da história de vocês, o miolo, a sustentação. Agora vocês têm que pensar na abertura e têm que pensar no encerramento. Então como é que porque agora a ideia não é mais você estar conversando com um amigo. Imagina que você está fazendo essa mesma apresentação para 100 pessoas. Você tem que convencer essas 100 pessoas, por meio da sua apresentação, que elas continuem fazendo atividade física ou que elas comecem a fazer atividade física. Só que você não pode chegar do nada e começar falando. Então você tem que fazer uma abertura e depois fazer um encerramento. Então a fala de vocês, mais ou menos, aí tem 1 minuto. Pode ser que no final a gente fique aqui com mais ou menos 1 minuto e 30, 90 segundos. Por quê? A abertura e o encerramento, elas são bem menores do que a parte central da sua apresentação. A parte central é mais importante. Ok? Então fiquem com isso aí, vamos lá lanchar, descansar, daqui a pouco a gente volta. Recuperados? Então, vamos lá. Então a ideia agora, como eu disse, é que vocês acrescentem o miolo da história de vocês, a abertura e o encerramento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar no slide que fala sobre o que fazer na abertura e depois coloco no slide que fala sobre o que fazer no encerramento, tá bom? Para poder dar as ideias de vocês. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá, essa é a proposta da nossa abertura. Então você tem que cumprimentar as pessoas, você vai se identificar, pegar uma das técnicas de gancho, depois vai mostrar por que a apresentação é importante para as pessoas, que agora você não está falando mais para o seu amigo, você está falando para várias pessoas, e como a sua apresentação será dividida, se são 2 tópicos, se é uma parte só. Aqui que você pode pensar, nesse texto que você já escreveu, será que você conseguiria dividi-lo em 2 partes? Não sei, eu não sei como é que vocês escreveram. Ah não, é uma parte só, também não tem problema, tá? Vamos lá então, vou marcar. Pode ser 5 minutos aqui, depois a gente 5 minutos para o encerramento. Vamos lá? Só abrindo um parênteses aqui. Por que vocês acham que eu coloquei um dado aqui na tela? Você é maluco? Não, porque são 6 tópicos e o dado tem 6 lados. Uma placa, encerramento. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? A gente buscar
imagens, não é para deixar o slide bonito, tem que ser imagens que transmitam a mensagem que você pretende transmitir da melhor maneira possível. Então a ideia aqui de você cumprimentar as pessoas, uma mão. Olha lá, abertura, como se fosse lá um teatro que vai ter abertura. Eu procurei uma tela que já tivessem as cortinas abertas, mas não achei. Então a ideia é que a gente procure imagens na internet. A gente usa muito o Canva para poder fazer as apresentações. Lá já tem um conjunto de imagens, algumas são gratuitas, outras são pagas. Vamos lá. Então o que vocês já têm até agora? A gente tem, daqui a pouco eu volto aqui. A gente tem a nossa abertura, a gente tem o miolo da história, que é a nossa história propriamente dita, e a gente tem o nosso encerramento. Qual seria a nossa tarefa, na verdade, agora? Voltar e ler a nossa história para poder perceber se aquele nosso início, meio e fim, se eles estão coerentes. Aquilo tudo tem lógica na nossa cabeça. Quando a gente coloca no papel, a gente vai perceber que, opa, na verdade essa informação ela fica melhor aqui em cima, isso aqui que estava aqui não fica tão bem assim, eu vou jogar para baixo. E você reorganiza o seu texto para que ele fique fácil das pessoas que estão te assistindo depois entenderem. E mais uma vez, a ideia depois não é que você fale exatamente aquelas palavras. Não tem como, tá? Eu tive uma amiga na graduação que ela memorizava muito bem a apresentação dela. Então ela começava a falar. Dura, né? Blá, 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 não sei o que lá. Aí alguém levantava a mão de propósito para poder fazer uma pergunta. Aí fazia uma pergunta. Aí quebrava a linha de raciocínio dela. Para ela continuar, sem brincadeira, ela tinha que rebobinar a fita na cabeça dela. Aí ela continuava falando. Ela memorizou o que ela tinha que falar, as palavras. Isso não faz sentido. Você vai ficar extremamente desgastante. Vai ser uma apresentação extremamente desgastante para você. Você tem que entender a filosofia da sua história e depois contar a sua história.